santidade eu não abro mão. Contra o pecado eu estou em guerra, a santidade eu não vou perder. E nessa guerra contra potestades, armado com a palavra, eu posso vencer. Estou em guerra, estou em guerra. Na luta contra o mal estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra. Contra o pecado eu estou em guerra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, dar início à nossa aula desta noite. Com esta aula iniciamos também já o nosso 6º livro. 5 já ficaram para trás, não no passado, mas no nosso entendimento, na nossa memória, no nosso coração, os ensinos que o Senhor já nos permitiu termos aqui, e hoje vamos para uma nova etapa. Santo Deus e Pai, ao Teu nome rendemos adoração, louvor, agradecemos a Ti por mais esta noite, por mais esta oportunidade de podermos nos reunir em torno da Tua Santa Palavra, as Tuas doutrinas que muito têm fortalecido e alimentado a nossa alma, fortificado o nosso coração. Há uma expectativa sempre grande dentro de cada um de nós, de que não sairemos da mesma forma que entramos, porque seremos confrontados com a Tua santa, agradável, perfeita palavra. E nesta noite desejamos uma vez mais ouvir o retumbar da Tua voz, ecoando dentro dos nossos corações. Fale conosco, ó Deus, nos instrua, nos alimente, nos fortifique, nos ajude a sermos cristãos melhores para a glória do Teu nome. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, você que já está com o seu material em mãos. Pode ver aí que agora vamos começar a falar, assim como no material, no livro passado, conjugamos 2 disciplinas em um único livro. No caso, no livro anterior, falamos da antropologia e a angelologia, doutrina do homem e também dos anjos. Desta feita falaremos sobre a hamartiologia e a soteriologia. Está aqui no slide também, as quais são, respectivamente, doutrina acerca do pecado e a doutrina da salvação. Em hamartiologia, página 5, nós temos aí um breve sumário. Falaremos sobre o que é o pecado, a origem do pecado no universo, a transmissão do pecado e também as consequências do pecado. É claro que não há necessidade de estendermos o assunto, porque nós temos falado do pecado quando temos estudado as outras disciplinas, como por exemplo a antropologia. Nós estudamos a doutrina do homem e é quase que impossível falar do homem sem falar do pecado, porque, para que se tenha uma ideia, se em toda a Bíblia, do Gênesis capítulo 1 até o capítulo 22 do Apocalipse, a história do homem dentro da Bíblia, a Bíblia vai falar do homem sem pecado apenas no capítulo 2 do Gênesis. No 3 o pecado já entra na história humana. O capítulo 1 está falando da criação de todas as coisas, o 2 já do homem, e o 3 o pecado já faz parte da história humana e vai até o final, até o final da Bíblia. Então, falar do homem e do pecado está diretamente relacionado. E não podemos falar do pecado sem falarmos naturalmente da solução para o mal que é o pecado. Logo, falamos da salvação, da soteriologia, da redenção, do resgate. Então são assuntos, são doutrinas que se completam. É impossível falar de uma sem a outra. Como estamos estudando sistematicamente cada doutrina, então naturalmente uma você vai falando dentro da outra,
e você percebe este encaixe perfeito delas entre si. Então hoje nós vamos fazer, a partir de hoje, né, teremos esta observação, esta ótica do pecado pelo pecado. Não o pecado apenas relacionado à raça humana, ou o pecado apenas relacionado à sua origem no mundo angelical, com a queda de Lúcifer, mas nós vamos analisar o pecado pelo pecado, entender o conceito do pecado, o que é o pecado, suas agravantes, suas consequências, etc, etc. Então, a partir de hoje, e na próxima aula também, o assunto é doutrina do pecado. E alguém pergunta, mas será que precisa estudar sobre o pecado? Alguém precisa aprender alguma coisa sobre o pecado? Todo mundo, né, conhece sobre o pecado na prática. Conhece sobre o pecado na prática. Então a gente não vai falar da questão prática, porque prática do pecado todo mundo conhece. Nós vamos falar da questão teórica, nós vamos falar das questões escriturísticas, nós vamos falar dos seus desdobramentos no aspecto espiritual, teológico. Vamos analisar esta abrangência que vai para além da prática, porque para falar de prática, infelizmente todos conhecem o pecado na prática, à exceção do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que por essa terra passou sem conhecer o pecado. Introdução na nossa página de número 6, o texto áureo da Ramar Teologia, a qual elegemos como texto áureo, é Romanos 3:23, porque todos pecaram e, naturalmente, todos estão destituídos da glória de Deus. Ser destituído é não ter direito. Quando você destitui alguém do poder, de um cargo, de uma função, você está tolhindo esta pessoa que tenha acesso, que tenha direito, que tenha proximidade. Então, o pecado nos destitui, nos afasta, nos tira o direito ao acesso, à glória, à majestade, à comunhão, à presença de Deus. Um dos versículos mais conhecidos concernente aos efeitos deletérios do pecado, sem dúvida alguma, é o texto que está lá no livro do profeta Isaías, que fala que as nossas iniquidades, que é um outro conceito de pecado que trabalharemos daqui a pouquinho. Iniquidade. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Perceba que não é Deus que se afasta de nós, mas o pecado faz com que nós nos afastemos de Deus. A gente já tratou desse assunto em outras ocasiões, mas sempre é bom relembrar. A comunhão perfeita que existia no Éden, ela estava representada de forma muito evidente, patente, pela manifestação da presença de Deus todos os dias na viração do dia para ter comunhão com Adão. Adão não ia até a Deus, Deus vinha até Adão. O lugar do culto era o lugar onde Deus colocou Adão para viver. Então Adão não ia levar o culto, Deus vinha receber o culto. Depois do pecado, na hora do culto, Deus veio para o culto. Quem não veio para o culto foi quem? Foi Adão que não veio, foi Adão que faltou o culto. Deus chegou no culto, Adão, cadê você? Está atrasado, o culto vai começar. Fazendo aqui uma analogia simplória para você entender, Deus não se afastou, cumpriu o compromisso, estava ali. Cadê Adão? Adão que se escondeu, Adão que fugiu, Adão que vai dar desculpa. E daí por diante, as atitudes de Adão têm se repetido desde então nos filhos de Adão. Mas perceba, Deus está ali, é o homem que está se afastando. O pecado afasta o homem de Deus, não Deus do homem. Tanto é verdade que para resolver o problema do pecado não é o homem que vai atrás de Deus, mas é Deus que vem atrás do homem. Aliás, Deus se faz homem, a encarnação, para resolver o problema do pecado. Então, isso precisa ficar entendido. Deus não se afasta, nós nos afastamos. Deus continua querendo ter comunhão. Não estou
obviamente com isso querendo afirmar que é possível ter comunhão com Deus vivendo em pecado. Não estou com isso querendo afirmar que Deus tem prazer em ter relacionamento com o homem vivendo recorrentemente na prática do pecado. O que aqui chamamos de iniquidade, que é a prática recorrente do pecado, é o viver no pecado. Não estamos querendo dizer com isso que Deus tem prazer, mas Deus está ali querendo resolver o problema, restaurar, está querendo resgatar o homem e voltar então, ou possibilitar o homem que volte a ter comunhão com Ele, afastando dele o pecado. Todos pecaram. Semana que vem nós vamos entrar neste detalhe aqui. Todos, pecado original, a transmissão do pecado para toda a raça, chamamos de solidariedade da raça, a questão do pecado original, então todos já nascem com o verme, o vírus do pecado inoculado em si, e Paulo está sendo categórico em afirmar que todos pecaram. Por conta disso, todos estão afastados, sem direito, sem acesso à glória de Deus. É importante ler o contexto. Vamos lá ao texto de Romanos. Todos pecaram, 3:23, e destituídos estão todos da glória de Deus. O versículo 24. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, mas todos podem ser justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, em Cristo, todos os que pecaram em Cristo podem ser justificados. A justiça de Cristo é imputada naqueles que acreditam no poder da eficácia do sangue. Pelo sangue de Cristo vertido, derramado, todos os que pecaram, e não existe ninguém que não tenha pecado, exceto Jesus, volto a dizer, mas todos os que pecaram em Cristo, pela fé em Cristo, pela confiança no sangue de Cristo, podem ser justificados. Ou seja, a justiça é imputada, então ele não deve mais nada, ele é em Cristo, estando em Cristo, ele é visto por Deus como alguém que agora não tem mais uma dívida com Deus, portanto pode tornar a ter comunhão. Mas vamos lá, vamos seguir a sequência aqui do nosso material, vamos pegar um pouco da definição, conceituação, alguns termos originais, para a gente entender com um pouco mais de amplitude sobre o pecado. Definição: o termo hamartiologia deriva de dois vocábulos da língua grega, que é a língua do Novo Testamento, hamartia e logos, os quais significam estudo acerca do pecado. O termo é aplicável ao pecado, seja este considerado um ato, seja considerado um estado ou uma condição. O sentido do termo é um desvio do fim, ou um desvio do propósito estabelecido por Deus para determinado fato ou para determinada conduta humana. A questão do mal é tratado na Bíblia a partir do relato do livro do Gênesis sobre a queda do homem. O relato histórico descreve o princípio da tentação ao homem e seu pecado, trazendo maldição para a sua vida pessoal, bem como para toda a humanidade. Vamos ver aqui alguns slides antes de prosseguir, para a gente ampliar o conceito etimológico da hamartiologia. Está aqui, é a junção de duas palavras gregas. Aqui está, em grego, hamartia ou hamartia, lembrando sempre que na nossa língua, sempre que aparece o H no grego ou no hebraico tem o som de R, por isso eu não falo amartia, mas
Hamartia e logia. Então, essa junção, hamartiologia, estudo sobre o pecado. Estudar hamartiologia é conhecer de perto. Todogmatis hamartia, o decreto do pecado. O pecado, infelizmente, é um decreto na raça humana. Depois da queda, é um decreto. Não é possível nascer sem estar sujeito ao pecado, com a exceção sempre de Jesus. Eu já expliquei isso aqui diversas vezes, por conta da semente de Adão contaminada. Todos que fazem parte da semente de Adão já nascem em pecado. Jesus é da semente da mulher, a promessa, não da semente de Adão. A participação masculina na geração de Jesus não teve participação humana. Maria até ficou estupefata com o fato de saber que ela daria luz sem ter sido jamais conhecido varão, ao que Gabriel, que apareceu apenas 4 vezes, como dissemos na semana passada, aparece a ela e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te encobrirá. O que nascerá de ti é do Altíssimo, então não há participação humana. Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. E todos os que querem ser como Cristo precisam nascer do Espírito, porque Jesus nasceu do Espírito. Então quem nasce da carne já veio da descendência caída, corrupta, carnal de Adão. Então quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito, assim como Jesus nasceu, ao que nós chamamos de novo nascimento, este é Espírito. O ser Espírito significa ser espiritual. O Nicodemos ficou boquiaberto quando foi por Jesus instruído da necessidade de nascer de novo. Ele cogitou da hipótese de voltar a entrar no ventre de sua própria mãe e tornar a nascer. Jesus esclareceu a ele que isso não resolveria o problema. Ainda que ele voltasse para o ventre da mãe, saísse, voltasse e saísse, o que nasce da carne é carne. Ele precisa nascer do alto, precisa nascer do Espírito. É um novo nascimento. Então, todos nascem debaixo do decreto do pecado. Para se livrar da dominação do pecado, precisa nascer de novo. Precisa estar em Cristo. Uma coisa, irmãos, é cometer pecado. Outra coisa é ser escravo do pecado. Uma coisa é cometer pecado. Outra coisa é viver na prática do pecado, sob o domínio do pecado, na escravidão do pecado. Jesus nos livra da escravidão, do domínio do pecado. É mais ou menos assim. Como antes, como outrora, todos éramos escravos do pecado, nós não tínhamos predisposição a dizer não ao pecado. Não tínhamos opção, éramos escravos. A nossa vida era pecar. Quando nascemos de novo, temos uma predisposição a não pecar, a não praticar o pecado. O nosso desejo é não praticar o pecado. O Espírito Santo que está em nós e nos guia, ele nos dá poder e nos conduz a uma vida fora, longe do pecado. Mas cometemos erro e às vezes cedemos à tentação e ao pecado. Mas nós estamos agora como que? Programados a não pecar, porque fomos libertos da escravidão do pecado, mas não da possibilidade do pecado. O pecado é uma possibilidade. Nós fomos, como Jesus orou na sua oração sacerdotal: não os peço que os tire do mundo de pecado, mas os livre do mal. Nós estamos vivendo então livres da escravidão, livres do mal, mas estamos no mundo de pecado. Estamos no mundo que é dominado pelo pecado, onde o pecar é natural, é louvado, é aplaudido, é incentivado, é decretado, é institucionalizado, é legislado. O pecado está em todos os aspectos. O pecado da ibope, o pecado da status, o pecado da honra.
Quem não vive na prática do pecado é perseguido, é ridicularizado, é achincalhado. O sistema é pecaminoso. O mundo jaz no maligno, está descansando, repousando nos braços do maligno. Então quem vive fora do sistema do pecado naturalmente anda na contramão do mundo. O dia que a igreja, o dia que nós, agora no aspecto pessoal, enquanto igreja, começarmos a caminhar na mesma direção do mundo, deixamos de ser igreja e nem percebemos isso. A igreja sempre vai andar na contramão do mundo, porque o mundo está mergulhado nesse rio que desemboca no mar do pecado, no mar de lama, e a gente está nadando correnteza acima, para não ficar mergulhado no mar de pecado. Então a igreja, ela é contraditória a este mundo, ela é esquisita, ela é estranha, porque o mundo vive no pecado. O pecado para o mundo é certo, eles chamam o errado de certo e o certo de errado. O que nós dizemos não, o mundo diz sim. O que nós dizemos sim, o mundo diz não. Isso é normal. Jesus disse que seria assim. Não tem nada de estranho dentro do ponto de vista bíblico. É assim mesmo que tem que ser. Foi como Jesus disse que seria, foi como aconteceu com ele, é como tem que ser com a igreja. A igreja que quer se livrar da perseguição, da afronta, quer estar de bem, em paz com o mundo, ela está assinando um tratado de guerra contra Deus. Palavras do apóstolo Tiago. Não sabeis vós que qualquer que queira ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? A gente está em guerra. Se estiver do lado de Deus, estamos em guerra contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, contra o pecado. Se estivermos do lado do mundo, estamos em guerra contra Deus. Então temos que fazer uma escolha. A martiologia vai nos falar sobre este decreto terribilíssimo, mas uma realidade. O pecado é um decreto na raça humana. Estudar a martiologia é penetrar nos domínios da maior tragédia da humanidade, o pecado de Adão. Ali o colapso se estabeleceu. Ali a ordem natural criada originalmente saiu tudo, virou do avesso. O pecado de Adão é comparado, pode ser comparado à tragédia ocorrida quando do pecado de Lúcifer, que trouxe um transtorno terrível no mundo angelical. E a gente já comentou da terra original, caótica, recriada. O pecado de Lúcifer transformou a terra original em caótica. Depois ela é recriada. E aí o que acontece? O homem é colocado nesta terra e o pecado faz ele estragar esta terra. É por isso que quando Jesus vier para reinar eternamente nessa terra, ele não vai reinar nesta. João viu um novo céu e uma nova, porque onde tem pecado Jesus não reina. Onde tem o pecado, tudo que tenha contaminação do pecado vai ser destruído. Tudo que teve a contaminação do pecado vai ser destruído. Satanás e os demônios, foi feito para eles o inferno, o lago de fogo e enxofre, para Satanás e seus demônios, por causa do pecado. A terra que originalmente era sem pecado, quando Lúcifer tocou nela, ela virou um caos, ela passa a ser destruída e uma outra é criada por causa do pecado. Esta terra que está contaminada pelo pecado. E os céus, não os céus dos céus, mas os céus, os lugares, as regiões celestiais, falamos na semana passada, onde os demônios habitam, serão destruídos por causa do pecado que lá habita. Por isso que João viu um novo céu, perceba, não são novos céus. O céu de Deus, o terceiro céu, ele permanece inalterado, intacto, puro, santo. Agora, o céu, habitação dos demônios, ele está contaminado, poluído. Então, este céu vai dar lugar a um novo céu. Esta terra dá lugar a uma nova terra, aonde não habita pecado, aonde não habita dor, aonde não habita pranto, aonde não há nenhuma lembrança de erro. E para habitar neste novo céu e nessa nova terra, tem que ser um povo que o pecado também já foi erradicado da sua vida. Você vai fazer parte desse povo? Pecado não entra lá. No céu não entra pecado, nem no novo céu e nem na nova terra. Não entra pecado. Não entra pecado. Pecadores regenerados. Pecado não.
Pecadores regenerados, sim. E aí a gente falou também sobre isso semana passada. Um dos motivos da ira de Satanás é que o pecado, por ele praticado, não teve opção ou não teve condição de reconciliação. Não é o nosso caso. O Senhor Jesus se entregou para nos reconciliar. O pecado pode e deve ser classificado como a maior tragédia da história, a insensatez de Adão, o maior golpe de Satanás, a primeira grande vitória do diabo. Reflexos imediatos do pecado. Convivência com 3 tipos de morte. Primeira, morte espiritual. Segunda, morte física. Terceira, morte espiritual eterna. Total afastamento de Deus e a terra em estado de maldição. Vocês lembram o que foi que Deus disse a Adão que aconteceria com ele em consequência do pecado? No dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Olha aí da lista, qual é o primeiro tipo de morte que o homem experimenta? Porque alguém vai cogitar, comeu e não morreu. Comeu e não morreu. A morte física, ela é consequência da morte espiritual. Ela é consequência da morte espiritual. Porque a morte física, ela reflete justamente a deterioração do homem por conta do pecado. Antes do pecado, o homem foi criado originalmente para viver eternamente. Para ser imortal, foi criado com imortalidade. E a ordem é: coma do fruto da árvore da vida, para continuar vivendo. Coma do fruto da árvore da vida, para continuar vivendo. Quando o homem peca, depois que ele come da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não da árvore da vida, então Deus manda 2 querubins para protegerem o caminho da árvore da vida, para que o homem não viva eternamente em pecado. É melhor morrer do que viver eternamente em pecado. É melhor passar pela morte física do que viver eternamente em pecado. Então, o bloqueio do acesso da árvore da vida, de certa forma, isso é mais uma demonstração do amor de Deus, que não queria que o homem vivesse eternamente em pecado. É melhor passar pelo processo da morte física e ressuscitar para viver espiritualmente, eternamente com Deus, do que viver eternamente no pecado. Se o homem comesse da árvore da vida, naquela condição, viveria eternamente em pecado. Então Deus bloqueou o acesso da árvore da vida. Depois da regeneração da raça humana, e depois que o corpo do pecado foi eliminado, e nós tivermos restaurado o corpo espiritual que Adão tinha antes do pecado, o corpo glorioso que ele perdeu depois do pecado, o corpo o qual Jesus foi visto ressurreto, você vai ler lá em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, que lá na Nova Jerusalém nós comeremos do fruto da árvore da vida, que foi bloqueado para o homem o acesso a ela depois do pecado. Quando o problema do pecado for definitivamente resolvido, nós poderemos voltar a comer do fruto da árvore da vida, porque aí não viveremos eternamente em pecado, mas viveremos eternamente livres e ilesos do pecado na presença de Deus. A história bíblica, irmão, ela está dividida entre antes e depois do pecado, e todo o desenrolar da Bíblia está girando em torno de resolver o problema do pecado. A Bíblia só existe por causa do pecado. É até assim estranho falar isso, mas se não tivesse pecado, capítulo 1, Deus criou todas as coisas, capítulo 2, Deus criou o homem para viver na presença dele, e fim, o homem está na presença dele. Acabou. Fim. Não, mas entrou o pecado, agora entrou um monte de situação, quando o pecado entra. Aí já vem desenrolando tudo isso que a gente conhece. Até chegar no Apocalipse, resolvemos o problema do pecado. Agora eternamente com Deus e fim. O fim que deveria ser no capítulo 2 do Gênesis, vai parar no 22 do Apocalipse. Entre um e o outro, o problema do pecado. O pecado é um problema sério, irmão. Quem concorda? O pecado é sério. O pecado é sério, sério. Muito sério. Vamos voltar aqui no livro, ainda na página 6, na Teologia Cristã, a doutrina
do pecado ocupa grande espaço, porque o cristianismo é a religião da redenção da raça humana. De todas as doutrinas bíblicas, 3 delas são de vasta amplitude: a teologia própria, ou a teontologia, como estudamos, a hamartiologia e a soteriologia, porque tratam de Deus, do pecado e da redenção. Existe uma inter-relação entre essas 3 doutrinas. É impossível tratar do pecado sem mencionar a redenção do pecador e, naturalmente, a sua relação com a fonte da salvação, Deus. Por este motivo, neste livro, estudaremos de forma integrada essas 2 importantes doutrinas, hamartiologia e soteriologia, para um entendimento mais amplo do plano divino para a salvação da humanidade. Vamos então, capítulo 1. O que é pecado? O que é pecado? Eu queria ouvir aí uns conceitos dos irmãos. A gente tem vários aí, mas eu não queria ver os conceitos aqui teológicos, a gente vai falá-los, etimológicos. Eu queria um conceito simples. Não fica preocupado com conceito técnico, não. Você vai falar, naturalmente a sua voz não vai sair aqui no nosso áudio da aula, mas eu quero ouvir você falar e eu vou repetir aqui a sua opinião para que fique gravado na nossa aula. Me dê aí um conceito de pecado. Murmuração é um pecado, naturalmente que é. Tudo que afasta a pessoa, o ser humano de Deus, constitui-se pecado. Se tem como consequência afastar de Deus, é pecado. Alguém mais? Rebelião contra Deus. Ou seja, a não submissão à vontade de Deus. Rebelar-se é não submeter-se à autoridade instituída. Então alguém que desobedece, que não se submete, está se rebelando. Logo, está aí um conceito: pecado, rebelião contra Deus. Mais algum? Mentira é um pecado. Desobediência, pecado. Vamos lá. Quero uma participação agora mais efetiva. Quem aqui já pecou? Nem todos. Levante a mão quem aqui já pecou. Só os bancos não levantaram a mão. Vocês conhecem o pecado na prática. Todos pecaram. A Bíblia é verdadeira. Todos. Teve alguém que ficou assustado que o pastor Linhares levantou a mão. Se escandalizou? Todos pecaram. Todos pecaram. Unanimidade aqui. Não tem ninguém. Todo mundo pecou. Estamos todo mundo no mesmo barco. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos aqui que estamos aqui nessa noite pecamos. Quem aqui já cometeu um pecado? Pecado é pecado, irmão. Mas pecado é pecado. Mas você sabe que tem pecado. Ai, meu Deus. Quer compartilhar com a gente aqui no microfone sobre esse pecado? Aqui diante das câmeras? Da câmera, né? A gente tem vergonha do pecado, né? A gente ri quando fala que cometemos pecado. Mas não é engraçado falar do nosso pecado. Você percebeu? Quem pecou? Quem quer contar? O pecado faz isso. Cometi pecado, confesse ele. O pecado faz isso, irmão Ronaldo. Na hora que ele se apresenta, a gente ri. Depois que você tem que enfrentar a consequência, e uma delas que eu coloquei aqui, que é confessá-lo. Aí, meu Deus, agora estreitou. A gente tem que pensar na consequência antes de cometer o pecado, antes de praticar o pecado, porque o pecado se apresenta ocultando a consequência. Ele te mostra o lado mentiroso, prazeroso, gostoso, etc. Mas ele omite a consequência. E porque ele omite a consequência,
nós vivemos a nossa vida tentando omitir o nosso pecado. Porque o nosso pecado nos envergonha, provoca vergonha. A vergonha é tanta que às vezes não temos cara, vou usar uma expressão simples, para comparecer diante de Deus, que dirá enfrentar os homens. É lógico que nós deveríamos ter mais preocupação de enfrentar a Deus do que aos homens, mas porque sabemos que Deus é misericordioso, compassivo, predisposto a perdoar, coisa que o homem não tem. O homem não tem predisposição para perdoar, para relevar, seguir adiante. Não, o homem não esquece. O homem, enfim, a gente sabe disso. Isso é uma triste realidade, ninguém vai mudar isso. Isso é assim que funciona. Mas às vezes não temos cara de comparecer diante de Deus, de orar, de abrir as Sagradas Escrituras e ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. O pecado nos afasta de Deus. O altar da oração está ali, a Bíblia está ali, a igreja está aqui, o culto está aí, mas o pecado, não, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não. Ainda mais que eu ouvi dizer que quem vai pregar costuma chamar a gente pelo nome, CPF. É aí que eu não vou mesmo. O pecado faz isso, o pecado vai nos afastando, vai nos afastando. Aí você não vem em um culto, não vem o outro, vai se afastando. Deus está te esperando para resolver o problema do pecado. Tem que ser encarado, precisa ser resolvido. A gente vai protelando. O tempo passa e a gente fala, bom, o tempo resolveu o problema do meu pecado, vou voltar à vida normal. O tempo não resolve o problema do pecado. O tempo não apaga o pecado. Ah, tem tanto tempo, então ficou para trás. O tempo não apaga o pecado, não resolve o pecado. Precisamos enfrentar o pecado. Precisamos confessar o pecado. Precisamos deixar o pecado. Precisamos lutar contra o pecado. Não permitir ou acreditar que o tempo vai resolver o problema do pecado, ou nos acostumar a viver com o pecado. Não. Precisamos enfrentar, vencer, dizer não ao pecado. O pecado nos constrange. O pecado nos faz ter vergonha de nós mesmos. É difícil se olhar no espelho pós-pecado. A alegria vai embora, o gozo na alma, a satisfação no espírito. O pecado rouba tudo isso. Jesus veio para trazer de volta. Jesus veio para restaurar. Quando nós furtamos-nos a nós mesmos, nós roubamos de nós mesmos. Esse correr para Cristo, buscar a Cristo, clamar por Cristo, pelo sangue de Cristo, nós estamos de certa forma desvalorizando o sacrifício de Cristo. Você tem um problema, Jesus veio para te dar a solução, só que a vergonha diz, não busque a solução do problema, resolve sozinho, dá seu jeito, você pecou, você está rejeitando a solução que Deus preparou. Um homem tem esse problema, ele quer resolver o problema, só que o problema Deus resolveu através de Cristo. A gente não consegue resolver o problema do pecado. Folha de figueira, como Adão tentou, tem que se vestir com a pele do cordeiro que foi morto, o sangue derramado e a pele preparada para cobrir e fazer a pessoa voltar a ter comunhão com Deus. Uma comunhão agora já é imperfeita por conta do pecado, mas Adão está tentando resolver o problema com folha de figueira, mas Deus está dizendo, folha de figueira não, você vai resolver esse problema vestindo a pele do cordeiro que foi morto. Você tem que vestir a pele do cordeiro, você tem que correr para o cordeiro, você tem que ir ao sangue do cordeiro. É ele que resolve o problema. Você não resolve o problema do pecado. Você criou o problema, mas você não resolve. Você não resolve. Então tentar resolver a parte de Cristo, irmão, é uma afronta a Cristo. É uma afronta a Cristo. Tentar resolver o problema do pecado à parte de Cristo. O que é o pecado? O que é o pecado? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. A gente conhece na prática, né? Mas tem algumas definições. A palavra pecado
sinônima de muitas outras usadas na Bíblia, as quais indicam conceitos bíblicos distintos sobre o pecado. São vários os termos que amplificam o conceito de pecado nas suas várias manifestações. Definição de pecado: o pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Esta é uma definição. O pecado é egoísmo. Esta é a definição mais frequente, é bíblica, ainda que incompleta e insuficiente, mas o pecado é egoísmo. Eu gosto desse conceito de pecado, apesar de não ser amplo, mas eu vejo uma amplitude quase completa. Parece meio vago, mas não é. Pecado, egoísmo. Egoísmo, ego, eu. O ismo significa em torno de mim, em torno de mim. O pecado é quando Deus deixa de ser o alvo e eu passo a ser o alvo. Eu passo a ser o centro da minha vida. Eu passo a ser o centro das minhas escolhas. Eu penso assim: vai ser bom para mim, vai ser prazeroso para mim, vai ser benéfico para mim, vai trazer resultado para mim. Na prática isso me dá alguma vantagem. Eu. Esse egoísmo, eu vejo a origem do pecado aí. A gente não pensa mais em Deus. Será que Deus vai ficar triste? Será que Deus vai gostar? Será que Ele vai ficar alegre? Será que isso vai atrapalhar meu relacionamento com Ele? Quando Deus é o alvo, nós pensamos assim. Quando Deus é o centro, nós pensamos assim. Está em concordância com a vontade de Deus? Glorificará o nome de Deus? Trará honra para Deus? Quando Deus é o centro, nós pensamos assim. Quando nós passamos a ser o centro, o egoísmo, aí Deus não importa, o que importa sou eu. E o egoísmo, ele é amplo, irmão. Os nossos cultos são egoístas, não são cultos para Deus, apesar do sentido, o significado da palavra culto é entrega à divindade, é prestar reverência, louvor, adoração à divindade, mas até isso fazemos com segundas intenções. Com segundas intenções. No fundo, a gente espera ter um retorno. Eu vou lá, eu vou adorar, eu vou subir um monte, eu vou jejuar, eu vou buscar a Deus como nunca, mas tem que ter um retorno aí. Tem que ter alguma contrapartida. Ai, Deus, eu vou fazer a minha parte, hein? O Senhor não me decepcione, hein? Eu estou aqui, o Senhor está me vendo aqui, né? Está frio, eu estou aqui, olha lá, hein? E a contrapartida? E eu? O que eu ganho com isso? O que isso vai trazer de benefício para mim? Irmão, isso é subliminar, vamos dizer assim. A gente, de forma às vezes indireta, a gente reage dessa maneira e está tão normal que nem se dá conta. Eu vou lá, eu vou fazer, eu vou reagir. Vamos lá, vamos subir, eu vou. Deus, eu estou indo, o senhor está vendo, né? Olha lá, hein, Deus. Aí quando não ocorre aquilo que nós expectamos, aquilo que nós esperamos, o que nós julgamos, poxa Deus, brincadeira, hein? Que papelão o senhor fez comigo, hein? Eu fui lá, eu jejuei, eu orei, eu subi o monte, e o Senhor não fez o que eu queria. Assim não, Deus, aí fica difícil. Como é que eu vou ter comunhão com o Senhor assim? O Senhor não faz o que eu quero. Afinal de contas, quem é Deus? E quem é servo? O egoísmo tem contaminado o nosso culto. Nos emocionamos nos louvores que falam que Deus vai nos abençoar, vai nos honrar, vai nos exaltar. Isso é que é Deus. O resto é Baal. Deus é esse aí, o que me faz vencer, o que me faz triunfar, o que me honra, o que humilha o meu inimigo, o que me conduz em triunfo. Isso é que é Deus. Mas aí começa aqueles hinos que fala de sofrimento, de cruz. Não. Estou fora. A cruz é para Jesus. Eu quero os benefícios da cruz. Eu não quero a cruz.
eu quero os benefícios da cruz. Nós tivemos aí um congresso, está aqui, eu tomo a sua cruz e siga-me. Tive a oportunidade de vir na sexta-feira, que pregou aqui uma belíssima, impactante mensagem, pastor Josué Monteiro, mas eu ouvi outras e a gente foi ouvindo as repercussões das mensagens, refletindo sobre tudo isso, sobre a cruz, e acabei também que recebi de Deus uma mensagem. O Senhor me deu uma mensagem sobre a cruz, estou trabalhando nela aí. Mas a questão, por exemplo, da cruz e do Pentecostes, todo mundo quer o poder do Pentecostes sem passar pela cruz. A gente quer a festa de Pentecostes, mas não quer da Páscoa. A gente não quer morrer na cruz, mas quer pular no poder. Só que antes de receber o poder do alto, tem que se entregar na cruz. Antes de receber o enchimento, tem que ir para a cruz receber autoesvaziamento. Você resolveu o problema do egoísmo, é o autoesvaziamento. A gente ora, a gente clama, a gente pede, Deus me enche. Aí Deus olha e fala: meu filho, você já está cheio de você. Se esvazia primeiro. O egoísmo, eu não quero abrir mão de mim, não quero me esvaziar, não quero anular a minha vontade, o meu querer. Porque foi que Eva pecou? Porque foi dito a ela que seria bom para ela. Eu falo, entre ser bom para mim e ser bom para Deus, me dá esse fruto para cá. O negócio sou eu. E desde então é assim. Tem sido assim, infelizmente. O jogo do poder nas nossas denominações, o que eu ganho nisso? Se eu fizer parte dessa chapa, e se eu fizer dessa, qual que vai trazer mais retorno para mim? Se for esse aqui o novo líder, e se for aquele outro, qual que eu ganho mais? Ninguém está pensando em reino de Deus, irmão. Qual que é melhor para a obra de Deus? Qual que é melhor para o reino de Deus? Qual que o nome de Jesus será mais? Não. Qual que vai trazer mais benefícios para mim? O egoísmo, ele está lá no centro, na raiz, as motivações do pecado. A nossa adoração está contaminada pelo egoísmo. A nossa busca, até a vida de alguém que prega a leitura da palavra, ele não lê para Deus falar com ele. Não, o Senhor tem que me dar uma revelação para que quando eu falar, aí vai usar os jargões, né? Quebra tudo e tal, vira tudo. Senhor, me dá, eu estou aqui lendo, eu estou buscando. O Senhor precisa me honrar diante daquele povo. Tem sempre segundas intenções. Infelizmente, está contaminado pelo egoísmo. Nossa adoração, nosso culto, o nosso serviço, isso precisa ser tratado. Nós precisamos ir à cruz, crucificar o nosso eu, para que Cristo de fato viva em nós. Então, o egoísmo, para mim, é um conceito muito bom do pecado. Pecado é quando Deus deixa de ser o centro e eu passo a ser o centro. É quando Deus deixa de ser o alvo e eu passo a ser o alvo. A gente vai ver na sequência um dos conceitos etimológicos mais conhecidos sobre o pecado é errar o alvo. Deus deixa de ser o alvo, eu passo a ser o alvo. Esse é um dos principais conceitos de pecado, que a gente vai continuar vendo aqui. Está lá o egoísmo. Outro conceito do pecado é a transgressão da lei. Esta definição também é bíblica, porém insuficiente, a não ser que o conceito de lei seja estendido de modo que compreenda todo o caráter de Deus. Para Langston, que é um dos teólogos que escreveu uma bela teologia sistemática de Langston, o pecado no sentido mais lato do termo é um estado da alma ou da personalidade. Ele acrescenta dizendo que incluímos nessa definição os resultados deste estado, isto é, os atos pecaminosos. Para ele, então, pecado é um estado mau da alma e suas manifestações. Esse conceito falha ao deixar de mencionar Deus na definição contra quem o pecado é cometido. Mas é interessante, o Langston ele toca num outro ponto, que, por exemplo, o judaísmo não tocava tanto. O judaísmo, a lei, o pecado é a transgressão da lei. Mas eles viam isso como um ato
como uma prática. Langston diz que o pecado é um estado da alma, da personalidade, que está má, corrompida, contaminada. Então, eu posso não praticar o ato, mas estou em pecado porque aqui dentro, na minha alma, o desejo era de tê-lo praticado. Eu vivo na reprimenda, reprimindo para não praticar o ato. Então, diante da lei, dentro do contexto, do conceito do judaísmo, eu não sou um pecador, porque não pratiquei. Mas dentro da visão cristã, para Jesus, eu sou um pecador, porque a despeito de não tê-lo praticado, estou sendo corroído por ele aqui dentro. Estou sendo dominado. Não adulterei, mas cobiço. Jesus disse, é réu de juízo. Lá na lei dizia, não, porque não praticou. O pecado é uma prática. Jesus diz, não, o pecado também pode ser um sentimento, pode ser um pensamento, pode ser uma vontade, que ainda que não tenha sido consumada, mas está te consumindo. Ainda que não tenha sido posto em prática, mas está dominando você por dentro. E aí, o que a lei faz? Se o pecado é a prática, a pessoa que praticava o pecado, ela teria que ser morta. Isso é morte física. Isso é morte física. Apedrejamento, queimado, enfim, as mortes que eram estabelecidas para o pecador na lei. Praticou o pecado, morte física. A pessoa podia estar vivendo ou não vivendo, né? Porque estava em morte espiritual, mas não era imputada sobre ela a morte física. Ela estava morta já espiritualmente, porque dentro de si estava o pecado, mas não praticou, então a gente não mata essa pessoa. Então o que você tem? Você tem zumbis que estão vivos, apesar de estarem mortos espiritualmente, mas não são punidos pela lei porque não praticaram, mas não têm comunhão com Deus. E aí então Deus vai dizer através do profeta, este povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. Eles têm a liturgia, mas estão mortos espiritualmente, apesar de a lei não condená-lo, porque ele não praticou, mas não tem vida com Deus, porque estão contaminados e dominados no seu interior pelo pecado. Então, a lei não matava, porque a pessoa não praticou, então não matava quem já estava morto. Isso vai pegando aí, eu não vou te matar. Mas Deus diz, mas já está morto. O cristianismo vem completamente diferente. Completamente diferente. Porque aí Paulo está lá pregando e alguém o ameaça e diz, eu vou te matar. Paulo diz, eu já estou morto. Não vou voltar, hein? A lei diz, eu não vou te matar, porque você não pecou, não praticou. Mas aí Deus diz, mas ele já está morto. E lá na frente Paulo diz, ele é ameaçado de morte, só que ele já morreu para esse mundo. Ele já está morto para o pecado, já está morto para esse mundo. Então, a morte física não tem tanta importância no cristianismo. O que tem importância é a morte espiritual. No judaísmo, eu posso viver em morte espiritual, mas eu não quero passar pelo vitupério da morte física. No cristianismo ele diz, eu encaro a morte física, mas eu não nego a Jesus para não ter morte espiritual. Diferente. O conceito de morte, o pecado também altera o conceito de morte. A pessoa quer livrar-se do sofrimento físico e da morte física, apesar de estar vivendo na morte espiritual. E tem muita gente hoje que vive essa hipocrisia, tá? Está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente. Mas tem medo de enfrentar esta realidade. O verdadeiro cristianismo não teme a morte física. Jesus diz, não tema aquele que pode matar o corpo. Não tema esse. Não tema esse. Tema aquele que tem poder de matar a vossa alma, o vosso espírito, e enviá-los para o fogo eterno. Vocês têm que ter medo disso. De morte espiritual, de morte eterna. O pecado, ele tem como consequência, ele tem esse poder, né? A consequência dele
Da morte espiritual, que é a primeira, física, e a morte eterna. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com a morte espiritual. Ela é uma realidade em muitos lugares. W.T. Conner afirma que pecado é rebelião, já foi falado, contra a vontade de Deus. Lois Berkoff tem uma definição mais completa. Diz ele que pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição ou estado. Ato, disposição ou estado. Pecado é um mal moral que consiste em ação, omissão ou estado contrário a qualquer lei de Deus dada às suas criaturas racionais. Pecado, irmão, não é só um ato. Pecado é também um estado. Isso fala de uma condição espiritual. Isso fala de uma posição ou de uma condição interior da alma. Temos que tomar cuidado. A gente está sempre preocupado com o não praticar, mas Jesus está preocupado com o nosso interior. O nosso interior. Então vamos analisar isso daí. O encerramento do Sermão da Montanha, eu vou fechar com isso, a gente vai para o intervalo e já volta. Mas o encerramento do Sermão da Montanha, quando Jesus vai trazer o manifesto real, ele vai falar sobre as características do seu reino. Ele está estabelecendo o reino de Deus. Aonde é o reino de Deus? O reino de Deus é em todo lugar onde Jesus reina. Falei isso hoje na nossa leitura de hoje. Os que acompanharam o comentário, eu falei sobre isso. Ontem estava falando sobre isso, ali na DNV em Coqueiral, sobre o Evangelho de Mateus. No final do Sermão do Monte, Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Pega aí, entenda isso. Todos os que entrarem, ou os que vão entrar no reino, dizem Senhor, Senhor. Mas nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Por quê? Porque o reino de Deus é todo lugar onde Deus reina. Se Deus reina sobre a minha vida, se Ele é Senhor sobre a minha vida, se de fato eu chamo de Senhor, Senhor, porque Ele reina sobre a minha vida, eu vou entrar no reino. Então, para fechar aqui, quem é que vai entrar no reino? Vai entrar no reino aqueles que o reino já entrou nele. Se o reino de Deus é todo lugar onde Deus reina, só vai entrar no reino aquele que o reino já entrou em você. Então é momento da gente fazer análise interior. Deus reina em mim, eu faço parte do reino de Deus, Ele é meu Senhor, Ele é soberano, Ele é o centro, Ele é o alvo, Ele é o alfa e o ômega, é tudo para Ele, por causa dEle, o alvo é Ele, é agradá-lo, é viver para a glória dEle. Se você já vive debaixo da égide do reino, você terá amplo acesso ao reino. Mas se você vive de fachada, de hipocrisia, Jesus disse: não é todo mundo que diz Senhor, Senhor que entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, ou seja, está em submissão ao reino. Aí aqueles vão dizer: mas Senhor, no teu nome fizemos isso, aquilo, outro. Jesus diz: nunca vos conheci, vocês jamais fizeram parte do reino. O reino do meu Pai jamais esteve dentro de vocês. Vocês nunca foram submissos à vontade do meu Pai. O que é o pecado? O pecado nos tira do reino, porque o pecado tira o reino de dentro de nós. O pecado faz com que nós estabeleçamos um reino onde nós somos os dominadores. O egoísmo, onde nós somos o alvo, onde nós somos os senhores. Esse reino precisa morrer, para que o reino de Deus se estabeleça. Então a última frase que eu falo para irmos para o intervalo: antes de orarmos, venha o teu reino, tenhamos coragem de orar: Senhor, mate o meu reino, para que o dele possa se estabelecer. Porque não vai haver dois reinos. O nosso reino, o nosso domínio precisa morrer para o reino de Deus se estabelecer. Amém? Vamos lá para o intervalo. Vamos lá, retornando. Antigo Testamento. Encontramos no Antigo Testamento 8 palavras que conceituam pecado. Passaremos a apresentá-las a seguir. Primeira expressão hebraica, hatat. Esse vocábulo aparece 522 vezes nas páginas veterotestamentárias.
Seu termo correlato no Novo Testamento é hamartia, que sugere a ideia de errar o alvo, ou desviar-se do rumo, como um arqueiro antigo que atirava as suas flechas e errava o alvo. Porém, o termo também sugere alguém que erra o alvo propositadamente, ou seja, que atinge outro alvo intencionalmente. 2. Pechar. O sentido tradicional desta palavra é transgredir, rebelar, revoltar-se. Porém, uma variante forte para defini-la implica o ato de invadir, de ir além, de rebelar-se. O termo aponta para alguém que foi além dos limites estabelecidos. Terceira palavra, raá. Outra palavra hebraica que tem seu equivalente no grego, como kakos ou poneros, e traz a ideia básica de romper, quebrar aquilo que causa dano, dor ou tristeza. É um tipo de pecado deliberado, malicioso, planejado, que provoca e enfurece. Dá a ideia de ser mal. Indica também algo injurioso e moralmente errado. São os pecados expressos por violência. Quarta palavra hebraica, ramá, quer dizer enganar. Dá a ideia de prender numa armadilha, num laço. Implica, portanto, um tipo de pecado em forma de cilada para outrem cair. É uma forma de enganar e agir traiçoeiramente. Quinta expressão hebraica, patá, é um termo que dá a ideia de seduzir. O sentido literal da palavra é ser aberto ou abrir espaço para o pecado ter livre curso. No Éden, Adão e Eva se deixaram seduzir pelo engano do pecado e pelo pai do pecado, Satanás, personificado numa serpente. Sexta palavra hebraica, shagag. O sentido aqui é errar ou extraviar-se. Como uma ovelha ou um bêbado, é o tipo de erro pelo qual o transgressor torna-se responsável ante a lei divina que condena o seu erro, seu pecado. Sétima expressão hebraica para pecado é rachá. Esta palavra aparece especialmente nos Salmos com a ideia de impiedade ou perversidade. O sentido metafórico é o pecado em oposição à justiça. A oitava palavra hebraica que nós encontramos no Velho Testamento, portanto, concernente ao pecado é taá. Este vocábulo se refere ao ato de extravio deliberado. Não se trata de algo acidental, e sim algo que uma pessoa comete sem perceber, o fruto negativo gerado pelos seus atos pecaminosos. Então temos 8 expressões hebraicas. Vamos falar de 8 expressões agora grega. Novo Testamento. No grego, a palavra pecado também tem vários sentidos e alguns são correlatos dos termos hebraicos. Todos esses vocábulos do grego bíblico descrevem o pecado em seus vários aspectos. Apresentaremos uma lista dos mais importantes. Primeiro, hamartia, que já foi citado aqui em relação a hatat do hebraico. Seu sentido é errar o alvo, perder o rumo, fracassar. Indica que o primeiro homem no princípio perdeu o rumo de sua vida e fracassou em não atingir o padrão divino que para ele for estabelecido. No Novo Testamento, os escritores usaram o termo hamartia para designar o pecado. Ainda que o sentido equivalente no Antigo Testamento seja o de errar o alvo, nas páginas neotestamentárias, a palavra em apreço tem uma abrangência bem maior. Possui um sentido mais forte, que é a ideia de fracasso ou transgressão. Ela tem um sentido de poder de engano do pecado. É mais que um fracasso. Trata-se de uma condição responsável ou uma característica que implica culpabilidade. Antes de ir adiante nas outras expressões gregas,
e suas respectivas etimologias, a gente vai falar um pouquinho mais do hamartia ou hamartia, que é a palavra principal que denota pecado. Trabalha-se mais com esta expressão que tem esse sentido, errar o alvo. Só que naturalmente, quem erra o alvo, acerta outro alvo. A gente vai falar um pouquinho mais aqui. Errar o alvo, perder, falta de alcançar um alvo, primeiramente ou principalmente espiritual. Esse é o sentido. Hamartia, alguém que errou, que tinha um alvo, que tinha uma meta, que tinha um propósito estabelecido para ser atingido e falhou, fracassou, errou, não acertou aquele alvo, acertou outro, acertou algo errado, foi por um caminho errado. A palavra pecado surgiu da palavra grega hamartia, que significa errar o alvo ou fracassar. Pecar é um desvio do fim, ou modo estabelecido, do fim ou do modo estabelecido por Deus. Pecado pode ainda ser lido na Bíblia no sentido de ofensa, passo em falso que leva à queda. Aí eu coloquei aqui, né? Meu alvo é Cristo. Aí a gente volta nesse conceito egoístico. Se Cristo deixa de ser o alvo e a gente estabelece, por exemplo, o eu como alvo, então eu não acerto o alvo que é Cristo e eu acerto outro alvo que eu estabeleci, que sou eu, meu desejo, a minha vontade, o meu querer. Então eu estou cometendo hamartia, estou errando o alvo estabelecido por Deus, estou atingindo um outro alvo, estou indo em outro caminho, em outra direção. O pecado é isso aí, é sair do propósito estabelecido por Deus. O pecado é a causa de todos os distúrbios e tragédias em todos os segmentos da civilização humana. Distúrbios na família, na igreja, na religião, na sociedade, nas nações. O que está por trás é o pecado. É o pecado. A natureza do pecado. O que o pecado faz no presente? Envergonhar o pecador. Já falamos sobre isso aqui. Isso é fato. Todos nós sentimos na prática a vergonha que o pecado causa. No futuro, matar o pecador. Na concepção do pecado, o pecador deve ser morto e executado com uma destruição de forma inapelável. Morte espiritual, morte física, morte eterna. O pecado nos envergonha hoje e vai nos matando, roubando a nossa vida espiritual. Porque uma coisa está diretamente relacionada à outra. Se eu estou morrendo, eu estou deixando de viver. Se o pecado está me matando, significa que eu estou perdendo vida espiritual. Então uma coisa é diretamente ligada à outra. Se eu estou perdendo vida espiritual, estou morrendo. Então a perda de comunhão é porque o pecado está me matando. Então a gente tem que tomar cuidado. Volto a dizer, o pecado ele vai fazendo isso aos poucos, mas ele tem uma meta final, que é matar eternamente, tirar a comunhão eterna, fazer a pessoa ter a morte eterna, ou seja, a separação de Deus na eternidade. Então está aí os alertas: pare com o pecado antes que ele te mate, pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, o pagamento. O que é o salário? Eu trabalhei, tenho uma recompensa, tenho o haver, a contrapartida. Eu prestei um serviço, tenho que ser recompensado pelo serviço. Quando você presta o serviço chamado pecado, você também vai ter o pagamento dele, a recompensa, que é qual? A morte. A morte. E olha, isso aqui não costuma atrasar, pedir para passar depois. Não, ele paga em dia. Pecado, o salário dele costuma atrasar não, paga em dia, morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu lembro muito aqui do pastor Joel Machado, amigo nosso, né, sempre que pode estar conosco aqui, pastor e professor ali em Alto Laje, do Instituto Penon, quem tenho muito respeito. Ele costuma falar nesse texto aqui, ele diz assim: tem vezes que o pregador, ele deve pregar, o salário do pecado é a morte, e depois termina o sermão dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Só que tem dia que ele tem que pregar: o dom gratuito de Deus é a vida eterna, hein? Mas o salário do pecado é a morte. Tem dia que você tem que ir embora para casa com a última palavra sendo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí você, glória a Deus, fica aliviado e vai embora para casa, feliz e alegre. Mas tem dia que o pregador tem que pregar o inverso. Tem que fazer o cidadão ir embora para casa: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado tem que terminar assim. Acho que a gente está vivendo esse tempo mais de terminar as pregações com o povo alerta, acorda, gente. O salário do pecado é a morte, hein? O salário do pecado é a morte. Está aí, ó. O salário do pecado. Diante do pecado, portanto, o crente deve ser extremista, radical. O pecado e Satanás vivem em um sistema de cooperativa, um coopera com o outro. O pecado é a arma que Satanás usa nos seus planos ardilosos de nos destruir. É a arma que está sob seu domínio. Então, o crente tem que ser radical com o pecado, tem que ser extremista, não pode ficar flertando com o pecado, brincando com o pecado, desconsiderando a realidade do pecado. Pecado mata, pecado é coisa séria, não brinque com ele, faça como José, fuja dele. Pecado zero, tá? Tome isso aqui todo dia, toma todo dia uma garrafa de 10 litros de pecado zero, viva ao lado santificado da vida. Isso aí é, o pecado faz isso aqui com a gente, ó. Essa hipocrisia, tem um cisco no teu olho. A gente nunca vê o nosso pecado, né? Sempre o pecado do outro. O outro é pecador, o outro não presta, misericórdia, por que Deus não mata ele? E você? Você não peca, né? Você não falha. Conto sempre o caso lá, dentre outros, o famoso caso de Davi. Eu ouvi a história de alguém que matou um cordeirinho e mata esse camarada. Não, mas esse camarada é você. Não, então calma aí, vamos rever o caso aqui. Peço vistas. Peço vistas. Vamos para a segunda instância, vamos para a terceira instância. Eu vou recorrer. Não, quando é outro, não, bate o martelo, sem ter direito à apelação, mata ele. Como é que pode matar uma cordeirinha? Você matou o cidadão que era leal a você, seu soldado fiel, para ficar com a esposa. Não, mas calma aí. Espera aí, isso aí eu posso explicar. Pecado é assim, a gente tem uma visão rápida, ágil, a gente já vem com a condenação pronta para o outro. Para a gente não, a gente dificilmente vê o nosso próprio pecado. Pecado não importa a situação, diga sempre não. Vamos voltar aqui, vamos falar de outras palavras. Adíquia denota injustiça, falta de integridade, como alguém que abandona o caminho original. Em sentido amplo, esse termo refere-se a qualquer conduta errada. Significa ainda agravo, ofensa feita a alguém. O texto de Romanos 1,18 descreve a injustiça como inimizade para com a verdade. Então, agravo é uma ofensa. O pecado ofende a santidade de Deus, ofende a Deus. Apístia deriva de pites. Pites ou piste significa crer, confiar. Quando você tem esse prefixo apístia significa não crer, não confiar, não ter fidelidade, não ter fé. Então é infidelidade, falta de fé, ou algum tipo de resistência ou vergonha. Quarta palavra grega para pecado é kakia. No grego relaciona-se com perversidade ou depravação, como algo oposto à virtude. É um termo que descreve o caráter e a disposição interiores, e não apenas os atos exteriores. Dela deriva-se outra palavra, cacos, cujo sentido transcende o mal-estar físico ou doença. Perceba aqui, cac é um termo que descreve o caráter e a disposição interiores, e não apenas os atos exteriores.
Então, Cáquia fala desse tipo de pecado, são pecados interiores, pecados relacionados com sentimento, pensamento, vontade. Vou voltar aqui, estavam comentando no intervalo, mas vou voltar ao assunto que tratamos na semana passada, quando dissemos aqui da queda do ex-querubim ungido, Lúcifer. Pensamento, ele pensou, passou pelo seu pensamento o ser igual a Deus. Ele pensou, só que ele não disse não ao pensamento, ele cultivou esse pensamento, ele alimentou, ele foi fazendo e permitindo que esse pensamento crescesse, criasse raízes, e na multidão desses pensamentos continuados e recorrentes, ele viu-se, ou naturalmente, os pensamentos transformaram-se em sentimento, desejo, vontade. Eu pensei, se eu fosse igual a Deus, não seria assim. Se eu fosse Deus, não seria assim, seria assim. Não, eu no lugar de Deus, eu faria assim, não faria assim. Não, nessa questão, se eu fosse Deus, quer saber de uma coisa? Eu quero ser Deus. Estou com vontade, estou com esse sentimento. Os pensamentos se transformaram em sentimento, em vontade. Daí a pouco o sentimento, a vontade deu vazão, ou deu lugar à atitude, à ação, o ato prático. Então é a investida, a rebelião, a tentativa de tomar o trono de Deus. E aí eu falei semana passada, é sempre assim que acontece. O caminho do pecado é esse. Ele vem como um pensamento, uma proposta que Satanás sopra, uma tentação. Ele sopra, a gente tem que dizer não rápido. Mas se você abrigar os pensamentos, daí a pouco esse pecado, que era só uma possibilidade, um pensamento ruim, ele se transformou num sentimento, numa vontade, que seria algo, disse semana passada, era como que o pensamento está aqui, você foi dando tanto lugar a esse pensamento, que ele virou sentimento e desceu daqui para cá, desceu para o coração, virou sentimento, virou vontade. E eu disse também e repito, que quando ele sai daqui e passa para cá, é mais fácil você praticar do que você conseguir dominar e voltar para trás. Se você permitiu que o pensamento virasse sentimento e vontade, é muito difícil você resistir à vontade, à força do querer, da vontade, da concupiscência. É grande demais. É mais fácil vencer a batalha no campo dos pensamentos do que vencê-la no campo do sentimento e da vontade. Aí a batalha é muito mais reinda, é muito mais árdua. Precisamos espantar, expulsar, expulgar de dentro de nós os pensamentos, não permitir que virem sentimentos e vontade, porque se o fizermos, é muito mais fácil, volto a dizer, transformar-se em atitude, em ato prático, do que a gente conseguir voltar para trás. E diga-se de passagem, ainda que não se transforme em ato, em prática, mas se já virou um sentimento que nos domine, o pecado já foi concebido. O conceber do pecado não é a prática, é permitir que ele domine, que ele vire um sentimento e domine. Enquanto é pensamento, ele não está dominando, mas quando ele vira um sentimento, uma vontade, então ele já foi concebido dentro de você. Depois é só dar a luz. Mas se ele já está gerado dentro de você, já é pecado, antes mesmo de ter dado a luz, tê-lo feito, tê-lo praticado efetivamente. Então vamos tomar cuidado. Cáquia é esse tipo de pecado, são sentimentos, pensamentos, vontade, é o que está por dentro. Quinta palavra, anômia ou anomos, denotam ilegalidade. Tais palavras são traduzidas frequentemente como iniquidade ou transgressão. Porém, o sentido literal de anômia é sem lei. Anômia, nomos, palavra grego nomos é lei. Anomos, sem lei. Quem transgride a lei de Deus, pratica a iniquidade. Então, sem lei. Anômia é uma pessoa que não submete à lei, à vontade, ao projeto de Deus. Então ele é alguém que está vivendo sem, ou à parte, fora da lei de Deus. Ele comete esse pecado de anômia.
Eptimia ou eptumia, sexto, desejo. Porém, é o contexto da palavra encontrado no Novo Testamento que pode indicar o caráter moral do desejo, se é bom ou mal. Coisas como motivo, intenção, direção e relação revelarão o caráter moral de eptumia. De modo geral, o vocábulo quase sempre se identifica com algo negativo e pecaminoso. Daí, o significado poderá indicar desejo incontinente, normalmente traduzido como concupiscência, paixão impura. Concupiscência. Tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O que é uma concupiscência? Que eptumia é esse desejo que ganha tal proporção que te domina. Isso é a concupiscência, é a força do desejo que te domina. E a pessoa começa a ser guiada, conduzida como que um animal, por instinto, pela vontade, pela aquela volúpia de satisfazer sempre esse desejo. Isso é pecado incontrolado. Tem gente que luta com pecados assim, não consegue vencê-lo. Ele é dominado pelo pecado. Se a pessoa está debaixo da dominação, da escravidão do pecado, volto a dizer, uma coisa é ser escrava do pecado, outra coisa é ocasionalmente cometer pecado. Se a pessoa está vivendo ainda debaixo da dominação, o eptumia, a concupiscência, o domina, o guia, o conduz, então essa pessoa precisa naturalmente de libertação, nascer de novo. As duas últimas palavras, paraptoma, deriva de parapípto e significa decair ao lado de, perder o caminho, fracassar. De modo geral significa lapso moral ou uma ofensa pela qual a pessoa é responsável. Vários textos exemplificam o termo paraptoma. Todos eles aí a gente está colocando as referências, tá? Interessante depois você dar uma olhada nas referências que você vai identificar lá esta palavra. E aqui nós estamos apresentando-a no original, mas lá no texto bíblico você vai conseguir identificar. Por fim, a selguia ou a selgueia denota relaxamento, licenciosidade ou mesmo sensualidade. Exemplo, homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de Deus. Essa expressão aqui de libertinagem é a selguia, é o pecado da sensualidade, da provocação. Despertar o pecado no outro. Quando a pessoa tem a predisposição de provocar um sentimento pecaminoso no outro, ela já está cometendo esse pecado. Quer provocar no outro o desejo incontinente. Pelo exemplo, relação sexual ilícita. A pessoa que tem este desejo de provocar no outro o desejo, ela está cometendo o pecado. Aí tem sempre aquela história, A pessoa, não, eu me visto assim, eu me comporto assim, eu me porto assim, eu falo assim, mas está sendo provocativo. Isso não é só da parte feminina para com a parte masculina. Já tem um bocado de homem aí, até obreiro, que se veste para provocar sensualidade, para provocar, tem. Uns cobreiros, sei lá como é que chama um negócio desse, mas que vem aí, ele tem um fã-clubezinho dele, tem as meninas lá que seguem ele lá na rede social, aí ele bota as fotos lá para ganhar as curtidas. Se converteu, filho do Satanás. Mas tem, não, isso aqui é o meu estilo demoníaco de ser. Provocar no outro, provocar o desejo no outro, porque a gente sempre pensa no sexo feminino. É claro que às vezes é mais gritante, é mais provocante, até porque nós sabemos bem que as mulheres costumam ser despertadas mais pelo que ouve do que pelo que vê. Já o homem não, ele é mais despertado pelo que vê. Então a questão da provocação pelo comportamento, pela vestimenta da mulher em relação ao homem é mais provocativo, mas isso é pecado, e isso infelizmente tem ganhado grande espaço dentro das igrejas, esse pecado.
Esse pecado de provocar o pecado. E aí a pessoa tem que ficar lutando no culto. É complicado, né? É complicado. Já vi situações complicadíssimas. Já vi não crente, casal de não crente, entrando na igreja e o marido da não crente lá olhando direto para crente que estava com aquela roupinha. E a esposa não crente, do marido não crente, observando que ele estava de olho na crente. Daí a pouco pegou ele pelo braço forte e falou: vamos embora daqui, que aqui não é lugar para a gente não. Vamos embora. Vamos para outro lugar, vamos para um bar, vamos para uma boate, que aqui dentro não é lugar para a gente não. Porque percebeu que o marido já estava dentro da igreja. Aí, aquela situação, apertou o cidadão: vamos sair daqui, que o negócio não vai ficar bom aqui não. Foi embora. Eu estava aí nessa época de diácono, observando tudo isso, falei: olha a situação. Acontece. E aí? Onde é que está essa alma agora? Onde é que está esse casal? Onde que está? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe onde que está, onde foi parar. Mas isso acontece, infelizmente. É pecado. Finalmente, o pecado pessoal, para encerrarmos a nossa aula. O significado: o pecado é cometido pelo indivíduo. Pode ser cometido deliberadamente ou por ignorância. Errar o alvo também implica atingir o alvo errado. Penalidade: perda de comunhão. Solução: primeiro, perdão. Retira a culpa produzida pelo pecado. Em segundo lugar, justificação. A declaração da atribuição da justiça de Cristo ao pecador que crê e é perdoado. Então, encerramos essa parte aqui. Não vou falar mais. Semana que vem eu falo dessas partes aqui do pecado. As expressões já falamos. Semana que vem, esse assunto aqui é muito, muito, muito importante. Como todos que temos falado, é claro, mas é aqueles assuntos assim que são dos pilares da teologia como um todo, especialmente da hamartiologia. A origem do pecado no mundo. Naturalmente vamos falar, aliás, a origem do pecado no universo. Vamos falar da queda de Lúcifer mais uma vez, só que agora sobre outro aspecto, sobre outro ponto de vista. E o capítulo 3, irmão, esse aqui também dá pano para manga, para discussão. Como é que funciona na prática a questão da transmissão do pecado? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Por que eu sou culpado da falha de Eva, Adão e Eva? Onde que isso me toca? Há 6.000 anos depois, como é que se dá a transmissão do pecado? É o que a gente chama aqui, em teologia, de universalidade do pecado, ou ainda solidariedade da raça. Então são os assuntos que vamos falar na semana que vem. Acredito que não vai dar tempo de falar das consequências do pecado, mas semana que vem esses 2 capítulos estaremos falando aí com os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé para orar. Acho que está quase 9h30, 21h30. Uns minutinhos antes aí. Volto a apresentar os irmãos, quem não adquiriu ainda, Guerra contra Deus e a Conversão Parcial, está aí ao dispor dos irmãos. Breve a editora estará lançando novos livros e eu estarei aqui os apresentando aos irmãos, para a gente continuar crescendo também no conhecimento que esses livros nos proporcionam. Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez rendemos graças a Ti e ao Teu santo nome, Te louvamos por mais esta oportunidade, esta reunião produtiva, edificante, repleta de revelações da Tua palavra, de confronto para a nossa vida, e que nos desperta, Senhor, a tomarmos postura, atitude que glorifique o Teu nome e que nos faça, Senhor, de uma forma sábia, através de uma conduta prudente, nos afastarmos cada vez mais do pecado que quer nos destruir, e possamos assim nos achegar a Ti, que é o autor da vida, que é o nosso Senhor e Salvador amado. Abençoe cada irmão aqui presente, nos leve em paz aos nossos lares, nos conduza debaixo da Tua mão poderosa, da Tua proteção. Sê conosco, nos dê vitória em tudo, clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos
os que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, até a próxima semana, se Deus quiser.